Bora, nação, analisar aqui os comentaristas do programa da ESPN Brasil falando sobre a derrota do Flamengo. Estreia da Libertadores com derrota complicou, meu amigo. E tá complicada a situação pro Vitor Pereira, hein? Será que tem demissão na mesa do Flamengo? Vamos analisar os comentaristas da ESPN Brasil falando. Créditos canal ESPN Brasil, link na descrição. Já deixa o like e escreva a sua análise aí nos comentários. Totalmente mexida, aumentou o nível de exposição do Flamengo no jogo aqui contra o Alcas no Equador. Era um Flamengo que vinha de classificação contra o Vasco, de vitória sobre o Fluminense, crescendo confiança, mão no título carioca, contra um adversário que é tecnicamente muito inferior e que tinha tudo para aumentar esse nível de confiança. O Flamengo novamente se coloca em uma situação complicada dentro da temporada. Começa mal a Libertadores e volta pressionado para um jogo onde tem muita vantagem no Maracanã, domingo contra o Fluminense. O Flamengo não jogou bem. O Gabriel queria ser o centroavante, foi escalado como tal, teve uma atuação apenas discreta. A queda no segundo tempo e os problemas defensivos nessa segunda etapa custaram os 3 pontos aqui no Equador e o Flamengo volta para casa com uma derrota justa na bagagem. Dani. Boa, tá aí o Zupac com as informações direto do Equador. Eu entendo a necessidade de se olhar o clássico, mas no caso do Vitor Pereira, Léo, eu acho que é um risco ainda maior. O Zupa cita ali, né? A vitória com o Vasco, a vantagem contra o Fluminense e um time que ainda não tem uma maneira de jogar. Então, quando você muda grande parte das peças num cenário como esse, o teu risco é muito maior. Agora, você pode colocar que era um time bem mudado, mas que tinha Gabigol, tinha Everton Ribeiro, tinha Vidal. Matheus França. Quem desses caras foi bem? Dos 3 primeiros que eu citei aqui, o Gabigol, o Everton Ribeiro perde a bola do gol de empate. Você está falando de vários jogadores que poderiam dar a diferença. O Birner falou da diferença técnica do Palmeiras pro Bolívar, do Flamengo pro Alcas, eu considero maior ainda. Mas mais do que os jogadores, eu acho que você não tem o entrosamento, você não tem o desenho de time. Sim. E outro ponto, e o Eugênio chamou atenção para isso no jogo até, Marinho de ala na esquerda. O que é o melhor momento do Marinho? Marinho na direita, batida. Corta para dentro, o famoso míssil. Ali do lado esquerdo, assim, ele não vai entregar defensivamente, ele ofensivamente não vai entregar como ele pode também, então o time fica capenga por aquele lado, você não tem o ganho defensivo nem ofensivo. Simplesmente por ter a perna esquerda. E é ruim pro jogador também, porque é um jogador que quer oportunidades, mas você dá oportunidade para ele numa situação que também não é a ideal. E outro ponto, gestão de energia dentro do jogo. Me pareceu que o Alcas ficou muito satisfeito em falar: Mengão, corre aí, corre aqui no segundo tempo, meu amigo, você vai ver como eu vou voltar. O Flamengo em outros jogos na altitude, em outros jogos no Equador, passou por situações muito parecidas, de ter 2 tempos muito diferentes, porque no segundo tempo não conseguia gerir bem as suas energias. Então, de positivo, você tira essa jogadaça individual do Matheus no lance do gol. Totalmente individual. Totalmente, não né? Tem sistema. Peguei e fui pra dentro. Funcionou o sistema, né? Não foi nenhum mérito de situação coletiva mérito nem dele. Nada, né? Mérito dele. E no segundo, isso, assim, fica difícil agregar o que o Zupac já falou, né? Da brilhante observação que ele fez lá, mas o Flamengo tomou o aviso no gol anulado. E do mesmo jeito saiu o gol da derrota 2-1. Então, o Flamengo tomou todos os tipos de aviso. Bola que quase saiu contra do Pablo, bola que o Santos defendeu brilhantemente. O Flamengo foi tomando os avisos no segundo tempo e foi fingindo que não era com ele, né? E sobre o Gabigol, que ele fala lá, o Zupac, ele falou rapidamente, só dizendo que não foi bem. Eu acho que em termos também de posicionamento, o Gabigol no meio, quando jogou ali no meio, teve uma chance, fez uma finalização que não saiu com força, mas eu achei que para quem tinha se proposto agora a jogar lá de 9-9, não tendo o Pedro ali, ele também saiu muito da área. Eu acho que ele podia ter ficado mais como 9-9 e ele meio que com esse costume que ele já está desde o ano passado. Mas não tem a ver com a falta do entrosamento, a ressignificação da posição que não foi treinada? Ele vai buscar também, né? Com a vontade que ele está. O Gabriel, Mauro, eu nunca Olha lá ele lá na direita, olha lá, ele está lá na direita. Depois desses melhores momentos, eu vou pedir para o Dimas colocar, que o nosso Matheus Carreiro, o pessoal da TSPN separou, o posicionamento médio de cada jogador. Gabriel, em tese, era o centroavante e ele não era, no posicionamento médio, o homem mais à frente. Sim. O homem mais à frente do Flamengo no posicionamento médio era o Matheus França. Daqui a pouco a gente vê na tela que eu pedi até pro Dimas separar. Agora, que eu acho que o Gabriel... tem hora que a impressão que eu tenho é que tem hora era o Gabriel pela direita, o França no meio e o Marinho pela esquerda. Porque o Gabriel vai disputar a posição com o Pedro. O Gabriel nunca foi o que o Pedro é. O Pedro é um homem de referência. O Gabriel é um cara que joga mais à frente, só que ele joga atacando espaços. Ele sai para atacar um espaço. Sim. Sai para confundir, movimentar, ver uma brecha, atacar um espaço e receber a bola. E sobre o que o Léo falou, eu vinha dando recados no jogo, curioso, porque a transmissão lança a mão do replay, ou seja, de uma falha que acaba não sendo anulado o gol porque tinha ali uma falta no início.
E momentos depois, acaba o replay, o gol que acaba sendo validado, derrota, gol do Alcas. Agora, Dani, eu acho que os sinais não vêm só do jogo, Léo. Eu acho que os sinais vêm de uma temporada. Ele fala de ideia de jogo. É muita ideia, é muita convicção, é muita teoria para pouca execução. E aí eu acho que é um problema do Vitor, mas é um problema também de planejamento. É um Flamengo que, em tese, quando ele muda o seu treinador, quando ele muda a sua filosofia, quando ele fala, esse ano vai ser diferente, eu quero um rendimento diferente, não quero só o resultado igual ao final do ano passado, você pensa que, 3 meses de preparação, porque no início de abril, começando a Libertadores, eu vou estar com o time minimamente caminhando, evoluindo do ponto de vista coletivo, para pé embaixo do que me interessa, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Só que a temporada se desenha. O mapa que eu falava, Dani, 42 ali, o Matheus França, ele é o jogador mais à frente. Sim. Não é o Gabriel, ilustrando que o Mauro falava, o Gabriel, muitas vezes, ele é o segundo cara. Em tese era para ser o centroavante, camisa 9 ali, né, entre aspas, mas ele é o camisa 10. Ele não é nem o jogador mais à frente no posicionamento médio, a tela do DATS. 42, se fosse o Pedro, ele poderia jogar de 10 ali, Ele é o mais né? centralizado, mas ele não é o mais adiantado, né? Porque flutua bastante e busca muito. Então a posição média acaba sendo o meio ali. Agora, recua demais, volta demais, porque essa bola não chega e ele joga assim. Agora, voltando a falar, obrigado, Dimas, pela tela, pessoal do DATSPN, voltando a falar do Flamengo, é isso. Você quer planejamento, mas você quer resultado rápido. Então tem o resultado rápido que não veio. O Mundial não veio, a Supercopa não veio, a Recopa não veio, vencer clássicos não veio. Então o que aconteceu? O estadual ganhou peso muito grande. Pode se permitir perder o quarto título no quarto mês do ano. Então calma aí, porque agora eu vou ter que poupar. Eu não acho que é uma tragédia, como não achei a derrota do Palmeiras uma tragédia. Eu acho que os dois times vão vencer no momento, na fase de grupos, e vão avançar. É o que a obviedade nos aponta para o que tem de elenco. Só que é um recorte diferente do Palmeiras. Sim. É um retrato, porque o Palmeiras eu acho que é algo pontual. O Flamengo tem algo ali que a ideia, mais uma vez, ela não consegue ser executada a 100%. O início é bom, controla, mas e o segundo tempo, que em tese tinha jogadores principais, como é que não funciona? Que time é esse? Então é sempre aquela sensação do, mais uma vez, o trabalho do Vitor Pereira não funcionou. A sensação, a pergunta inicial que você faz é o que vem até aqui. Muita teoria, muita concepção, eu acho muito bom, só que a teoria dele, em alguns momentos, talvez ela precise dialogar com a realidade do que é o Flamengo. E eu acho que ela precisa, precisa ser um pouco mais maleável. Você precisa entender qual é a realidade do Flamengo para dialogar? A realidade do Flamengo é informação de equipe são jogadores técnicos capazes de fazer um jogo mais propositivo do que querendo defender o técnico, eu quero entender porque eu quero, daqui a pouco eu quero... Eu vou só para te responder, Vitor. A realidade do Flamengo o Vitor chegou tentando uma ideia de que, em primeiro lugar, o meu conceito. Em segundo lugar, os jogadores, dependendo de onde eu coloco. Sim. Só que esse time do Flamengo, ele sempre viveu uma realidade de, em primeiro lugar, os meus talentos. Eles estarão em campo. Então, a partir disso, eu desenho um time. Não. O Vitor começa a desenhar o time a partir da ideia dele. Isso é uma mudança. Aí ele vai para uma Libertadores. O torcedor do Flamengo, eu acho que ele entende você negociar porque tem uma decisão que você não quer perder no final de semana para o Fluminense. Só que eu acho que você precisa entender por que você negocia tanto, por que você deu tanto peso a esse jogo contra o Fluminense? Pelo trabalho limitado, sem resultados até aqui. E aí eu acho que é a tal da pressão. Porque eu acho que só falar pressão acho que é muito raso, mas é como foi construída essa pressão. E aí você abre mão de todo um time. Porque esse time, essa formação, com o Gabriel, com o Everton, você não entende se o Gabriel é titular, se o Everton é reserva. Bom, essa é uma boa questão. O Gabriel vai ser titular no domingo no Fla-Flu? Por favor. Diga. Primeiro, eu não a defesa do técnico, tá? Mas eu quero só pontuar algumas situações e se as pessoas querem interpretar como defesa, interpretem, se quiserem achar que também não é. E não é um respeito às problema opiniões. Os talentos foram colocados em todas as decisões até agora. A única que teve modificação foi contra o Fluminense. Foram colocados na semifinal do Mundial, foram colocados contra o Palmeiras na Supercopa, foram colocados em todas as decisões, os talentos foram colocados. E os talentos fracassaram até agora. E o treinador chegou ali... Desculpa, teve clássico antes que ele barrou o jogador titular. Claro, tudo bem. Foi o Paul. São as decisões. Eu tô só te falando que ele mudou bastante. Decisões. E aí, eu acho que o Flamengo, quando você fala sobre poupar jogadores, tem uma situação diferente do Palmeiras, por incrível que pareça, chegamos nesse ponto. Primeiro porque a decisão era um clássico. E tem uma coisa que vai além simplesmente de ganhar o Campeonato Carioca. Tem a rivalidade contra um dos grandes adversários, que hoje joga mais que o Flamengo, mesmo tendo um elenco pior. Daqui a pouco a gente vai falar do Fluminense. A gente vai falar dele depois. Hoje que eu falo nessa temporada. Segundo, o Flamengo é um time, por tudo que aconteceu até agora, e eu acho que principalmente pela campanha no Mundial, por não chegar à decisão, ferido. E as feridas estão abertas. E essas feridas precisam de alguns resultados que façam as mesmas cicatrizarem.
ou começarem a cicatrizar. Não vai ser um resultado. Ganhar hoje tem pouco impacto nisso. Aí eu discordo. Então vamos mudar. Ganhar hoje tem menos impacto nisso do que ganhar contra o estadual Fluminense. Do que ganhar contra o Fluminense. E chegou-se a essa situação, e acho que cabe ao líder, ao treinador, e não é uma defesa dele, estou ponderando aqui, avaliar o que é, nesse momento, de fato, melhor para você mudar a situação da confiança anímica, a relação com a torcida. Óbvio, quando ele coloca esse time em campo, ele não queria perder o jogo. Porém, eu vi, do ponto de vista defensivo, uma das atuações mais frágeis, umas atuações mais, assim, sem nexo, que eu há muito tempo não via no futebol. Simplesmente não era um time. Não era um time em campo. A quantidade de espaços, eu até separei umas coisinhas aqui para a gente mostrar depois rapidamente, dado pelo Flamengo, o meio-campo não protege a defesa, né? Os alas sem função nenhuma e mal escolhidos. Tem um dos gols que você vê o time em 2 blocos praticamente. E a decisão de pressionar na altitude? Não, peraí, primeira coisa, olha aqui. Isso não é nem um lançamento primoroso, ó. Sem marcação no lançamento, é um passe longo. Aí o jogador vai receber a bola ali completamente livre. Aí ele toca pra trás. Tem um vindo livre por dentro e o que vai fazer o gol vem mais livre ainda. Aí eu faço a pergunta. Não, esse não sai o gol não, mas é um chute. Tem um jogador vindo livre por ali e o que faz o gol vem por trás. Vai vir por trás o que faz o gol. Não, estou explicando. acho que não vai ser gol aí, não. Vai ser gol. Tudo bem. Não, esse é o lance do primeiro tempo. Não vai ser gol. tempo. É o primeiro Esse tempo. lance é o primeiro tempo. Sim, Mas não é ele o teve lance. toda a liberdade de finalizar. Desculpa, vale o que você mostrou, porque ele teve toda a liberdade de finalizar. Cadê os jogadores do Flamengo? Aí você vê de novo aqui, esse lance de Everton Ribeiro é o passe. O Gabigol podia pressionar, não é culpa do Gabigol, mas pressiona, dificulta o passe, faz a faltinha boba, né? E aí fica o mano a mano, drible fácil, Dotero sem dificuldade, do lado direito, cobertura. Mas, Vitor, deixa eu te fazer a pergunta. O primeiro lance que hoje você pediu para separar, eu acho interessante porque ilustra. Ele é aos 24 do primeiro tempo. Sim. Segundo lance, ele é aos 57. Os dois, para mim, guardam uma semelhança. O Flamengo está pressionando. O bloco do Flamengo está alto. Você sabe que você tem problema no seu time de compactação defensiva, de transição, de quando essa bola é esticada. O time tá partido em 2 aí. Você sabe que você está na altitude. Você sabe que o seu time tem problemas. Então, aí eu te pergunto, é uma decisão, é a decisão mais prudente? Você joga um bloco alto? Pressionar? Eu concordo com você completamente que não. Então eu acho que tem também uma dose do Vitor. E eu não estou aqui querendo servir a camisa do Vitor na primeiro lance bandeja. tem 5 jogadores do Flamengo atrás. Não, o lançamento o espaçamento. Vai Agora, ser por que você está a linha subindo toda tanto de nessas 5 ali, costas? gente. Costas, né? Entendeu? Por que você está subindo tanto Mas nessas são blocos, costas? O problema é justamente o espaço entre eles. espaço entre eles. Você tem problema para correr para trás, seja na altitude ou não. Você está na altitude. Você está a 24 minutos do primeiro tempo. Não, essa altitude pesa. Você não pode cadenciar só com a bola. Cadencia sem a essa bola altitude também. pesa, essa altitude atrapalha, mas a Noela passa. Não, É diferente. Atrapalha, Mas ela é uma pesa. atitude. Claro que atrapalha. Não, ela passa. Que mata o jogador. É diferente, né? Então, no segundo gol, a gente vê ali como foi fácil. E o terceiro gol, o segundo gol do Alcas, o primeiro gol, o segundo gol do Alcas, o terceiro lance, o Léo já chamou a atenção. 500 vezes, entre aspas, o lance se repetiu antes. Sim. Com um chute por cima, com um chute perto do gol, com um chute chegando, com o jogador entrando por dentro. No lance do gol invalidado, eu acho que foi falta. Sim, também acho. No critério do jogo, eu acho que foi falta. Acho que o gol foi bem invalidado. Ou seja, o Flamengo hoje, com as escolhas do técnico, não entrou em campo com um time. Sim. Não entrou em campo com um time. Isso é recorrente. Olha, Talvez hoje ele tenha feito escolhas ainda piores no sentido dos zagueiros que ele coloca. Eu não vou falar de nível técnico aqui, mas ele colocou os zagueiros mais lentos que ele tinha em campo para jogar na altitude e correr para trás. Eu acho que a escolha, infelizmente, acho que a escolha... Eu vou muito mais na linha do Pedro. Aí a escolha ela se dá porque ele está olhando para domingo. É lógico. Quando ele bota os pontos no banco, domingo eu preciso estar com eles inteiros. É isso. Quando ele segura os caras que vão pressionar domingo, eu preciso estar com eles inteiros. Os meus zagueiros mais lentos, porque os mais leves que vão fazer essa pressão um pouco mais bem azeitada, os titulares. preciso estar inteiro. É que os outros infelizmente, ele é prejudicado pelo que virou a prioridade do Flamengo no Mas esses mais lentos são reservas. Os mais velozes vão jogar domingo. Aí hoje era dia de reservas, ele pôs. Só que tinha muita qualidade para que acontecesse tanta infiltração ali entre o Pablo e o Rodrigo Caio e todo mundo. Como entra fácil de mas eles estavam vendidos, Então, mas porque o meio campo não marcou nada, o ataque não marcou nada, eles estavam completamente... A defesa não é a zaga, é o sistema. Agora, tudo ali aí eu acho que é o ponto que a Dani levanta. Assim, a falta de marcação no meio campo do Flamengo é um problema crônico da temporada. Sim. O meio campo do Flamengo não marca ninguém. E isso independentemente dos jogadores que jogam. Agora, Léo,
Aí o que o Pedro falou, e eu concordo com ele. Você sabe que você tem esse problema, deve ter visto, né? Não está funcionando. Baixa as linhas. Eu também acho. Baixa as linhas. Monta um bloco ali, usa os alas no contra-ataque, usa o Gabigol para o contra-ataque, tenta usar o Everton, o Matheus, para segurar um pouquinho mais a bola com o Gabigol nas associações. O Flamengo não entendeu o jogo. Foi uma atuação que beirou a prepotência diante daquilo que o time coletivamente fazia. Era como se ele, olha, eu sei que eu posso fazer, então eu vou atuar assim, mas não está funcionando. Não, eu vou continuar tentando. E aí, quando toma o gol, que faz 1-1, que toma o segundo gol logo depois, as linhas estão altas, com esburacada a equipe, com zagueiros. Aí entra o que a Dani falou, que não tem a velocidade da recuperação contra um time que ficava lançando bola, e você chamou a atenção, para postar corrida. Claro. Não são lances de técnica, são lances de corrida no espaço. É como se o cara mais veloz vai chegar na frente do outro. Vamos colocar o Vitor Pereira nessa conversa, Vamos, Mauro? ele contou Diga. com a infelicidade das atuações individuais, O horrorosas. Everton foi muito mal. Muito, todo mundo. O Gabigol Eu não gosto foi muito do bem, dá Everton uma Ribeiro, mas cabeçada. ele foi muito O mal. Ayrton Lucas, que é o melhor jogador, entra no segundo tempo, não vai bem. O Gerson mais ou menos, Vidal. Não tem, quem é que brilhou ali para ajudar ele também? Quem? É difícil. Vamos ouvir o Vitor Pereira. A coletiva foi super rápida, 3 ou 4 perguntas, mas o Vitor Pereira falou. Vamos tentar entender. Deve ter achado bom jogo. Hoje, o Gabi, sou como titular, o Pedro começa no banco. Queria começar no balanço um pouquinho pra gente sobre essa conversa e o conversa dessa dupla de ataque do Flamengo. Assim, em primeiro lugar, o mais importante é falar do jogo, certo? Certo? O jogo, condições difíceis. Na minha opinião, fizemos um bom jogo. Tivemos momentos bons no jogo, controlo de posse, de criar situações de gol. Na segunda parte, o jogo tornou-se menos controlado. Podia ter dado competido. Infelizmente não há muito tempo, para estar a pensar no resultado, porque temos já uma final para jogar, temos é que nos focar já todos na próxima final. Boa noite, Vitor. Boa noite, Everton. Vitor, eu queria que você explicasse o porquê da decisão de começar com um time, eu não vou dizer reserva, mas com um time completamente diferente do que jogou o jogo contra o Fluminense. Foi uma questão física, uma questão técnica, uma questão de observar jogadores. Eu queria que você explicasse o porquê da escalação. Obrigado. Eu não estou numa fase de observar os jogadores, estamos numa fase em que temos que competir e competir com intensidade. Portanto, eu não sou, o meu perfil de técnico, eu não sou um técnico que trabalho com 11 jogadores. Portanto, eu não vim para o Flamengo para trabalhar 11 jogadores eu vim para o Flamengo para trabalhar com 20 e muitos jogadores, para tentar evoluí-los, fazer evoluí-los a todos, prepará-los a todos para jogar, e nós para jogarmos um calendário como este, porque no domingo somos obrigados a ganhar o jogo. Nós somos sempre obrigados a ganhar o jogo. Fizemos 7 horas de viagens para cá, vamos fazer 7 horas de viagem para lá. Tivemos um jogo com o Fluminense, um jogo forte, um jogo intenso. Hoje voltamos a ter um jogo forte em condições difíceis e vamos ter já uma final para jogar. Portanto, só há uma forma de garantir que a equipa seja competitiva, é ir gerindo e ir preparando toda a gente para jogar. Portanto, a equipa deu uma boa resposta. O resultado é que não foi o resultado que pretendíamos. Então tá aí, nação, essas foram as notícias aí do Flamengo. Então se inscreva no canal, ative o sino das notificações e põe aí nos comentários a sua análise. O que você achou aí do Vitor Pereira, as mudanças que ele fez? Porque, meu amigo, na minha opinião, foi um vexame perder pro Alcas na estreia da Libertadores. Então é isso daí, a gente se vê no próximo vídeo.